Agora é só coar. A gente coa para tirar todos os fiapinhos possíveis do peixe, da cebola, do gengibre, porque a ideia é que ele fique com uma textura leitosa, como tá aqui, ó. Por isso leite de tigre, mas não tenha pedaços de nada, tá? Isso aqui lá no Peru a galera consome puro para ressaca. Eu não sei se vocês sabem, mas o ceviche, ele é um prato diurno, ele é um prato de pescador consumido de preferência de manhã, que é a hora que os barcos pesqueiros aportam, né? Então a ideia de comer o peixe super fresco é na hora que acorda. Tanto que os lugares lá no Peru que vendem ceviche, eles fecham normalmente assim no meio da tarde. Você não consegue assim achar facilmente um ceviche autêntico à noite. Isso de comer ceviche à noite foi quando o ceviche foi para o mundo, né? Foi do Peru para o mundo. Já temos agora o leite de tigre pronto. Vamos deixar ele armazenado na geladeira e vamos partir para o ceviche. Aqui a gente tem um belo pedaço de prejereba, que é um peixe de mar, muito encontrado aqui no litoral do Sudeste. Aqui eu tô usando esse porque eu quis trazer um peixe mais diferentão para vocês conhecerem. Então a gente vai cortar esse peixe em cubos. Gente, o peixe tem que ser fresquíssimo. Essa é a única premissa. Inclusive tem ceviches variadíssimos no histórico peruano, inclusive com frutos do mar, tá? E aí a gente vai picar em cubos, não muito grandes e não muito pequenos. Esse é um jantar incrível para aquele dia que você tá com preguiça. E olha, surte bastante efeito. O pessoal adora. Então, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é sofisticado, ele é elegante, ele tem sabores complexos, então é bárbaro. É aquele prato que você quer impressionar e não quer se matar na cozinha. E vamos temperar o bonitão aqui. O ceviche clássico, ele geralmente leva limão, pimenta, coentro e cebola roxa. Para esse tanto que a gente está preparando aqui, meia cebola basta, tá? Aqui a gente tem mais ou menos 300 gramas de prejereba. E aí a gente vai cortar em tirinhas finas. Vamos pegar o limão. O limão, inclusive, ele é essencial aqui, porque que ele vai fazer? Ele é quem vai cozinhar o peixe. Existe uma certa polêmica, divergência aí. Há quem ache, quem aponte que não é um método de cocção, porque não envolve calor. Mas o limão realmente age na proteína do peixe e ele desnatura, muda a cor, muda a textura. Então, assim, fica completamente diferente do peixe cru. Então, eu considero que tá cozido sim. Sem contar que eu já contei pra vocês que o limão tem função bactericida em cima do peixe, né? Ele garante que todo mundo aqui que poderia fazer mal à sua saúde faleceu. Só que antes da gente colocar o limão, justamente porque ele cozinha o peixe, a gente tem que entrar com os temperos, com sal, e se quiser colocar a pimenta do reino, pode colocar nessa hora. Eu não vou colocar porque a gente já vai pôr a pimenta dedo de moça. Não que eu acho que uma coisa exclua a outra, porque pimenta do reino nem é pimenta, né? É especiaria. Mas eu acho que já tá bom e eu quero o sabor bem tradicional. A gente espreme o limão. Se você deixa para colocar o sal depois do limão, o limão vai selar a carne e aí o sal não penetra. A pimenta é a gosto. E por último, a cebola. E agora, para perfumar essa delícia aqui, ele, o mais odiado
entre todas as ervas? Coentro. O coentro é muito sensível, então a gente não fica picando ele demais, não. A gente vai numa machadada só, entendeu? Eu falei que era fácil, gente. Não precisa nem picar direito, não precisa nem saber picar bem. Só a cebola que eu indico que pique mais fininha, pra ela fazer amizade aqui, né? Mas ó, o que eu queria mostrar, o peixe já começou a mudar de cor. E a gente ainda nem deixou ele no descanso necessário. Ó, aqui dá pra ver bem nesse pedaço. Ele tá começando a ficar esbranquiçado. O miolo dele rosinha, ele já tá ficando com as beiradinhas mais branquinhas. Isso significa que já começou o processo de cocção a frio aqui. E aí a gente vai colocar o nosso amigo gelo, que ele vai manter a temperatura, não precisa ser muito, uns 4 cubinhos só. Nós vamos deixar isso aqui descansando na geladeira e vamos fazer o nosso segundo ceviche da noite. Peguei um caju aqui, por quê? Porque o nosso ceviche aqui, o nosso segundo ceviche do dia, vai ser feito de caju. Essa receita é uma modernidade que não é minha, é da Helena Rizzo, que vocês devem bem conhecer lá do MasterChef. Então a gente vai fazer um ceviche de caju, porque a textura do caju, quando marinado no limão, fica muito semelhante ao peixe. Então é uma alternativa vegetariana maravilhosa para quem quer comer ceviche e não come carne. A gente tira as pontinhas, não pique ele muito pequenininho, tá? Porque a gente vai marinar no limão, então os cubos precisam segurar o tchan. E aqui o processo é muito semelhante, ou basicamente igual, ao ceviche de peixe. A gente vai colocar o caju aqui, vai começar temperando ele. Só que como a gente não tá usando peixe, o caju é bem mais delicado que o peixe, eu vou usar a nossa famigerada e queridíssima pimenta de cheiro. Ela não arde, né? Então, eu acho que vai ficar mais elegante junto com o caju. Se você quiser picância, pode colocar um pouco da dedo de moça também, ou da pimenta da sua preferência. Vamos colocar o sal. Sempre antes do limão, né? E a cebola. O ceviche é aquele prato para você fazer no dia que você fez faxina. Que aí a casa se mantém cheirosinha. E, seguindo a regra da delicadeza, vou usar o limão siciliano, que é um pouco mais sutil, mais frutado que o limão Tahiti. Como o limão siciliano tem muita semente, vale a pena usar uma peneirinha como suporte ou espremê-lo à parte, tá? O gelinho e bora misturar para todo mundo aqui fazer amizade. Como o sal aqui ainda vai evoluir, eu não vou nem provar agora, eu vou provar só na hora da montagem da calza cevichada, tá? Vou deixar aqui o produto agir, vou deixar o limão fazer a sua magia aqui em cima desse caju na geladeira e vou montar já já o nosso prato final. Temos aqui um avocado, aquele abacate chique, hipster, pois é. É mais fácil ganhar na Mega Sena,